19 de novembro de 2025, vamos de leitura diária que se encontra em Números, capítulo de número 12, versículo 3, capítulo 16, versículo 15. Nós vamos aprender no tema da lição esta semana, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Tema da leitura diária desta quarta-feira: Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Vamos também aprender que emoções são reais, mas reações são responsabilidade nossa. Portanto, dentro desse estudo, iremos mostrar que em uma geração emocionalmente doente, o Espírito Santo traz equilíbrio. Portanto, vejamos, a Bíblia apresenta Moisés como homem mais manso da terra. Em Números 12, versículo 13. Sensível, um líder extraordinário, sensível a Deus, que suportou pressões que poucos suportam, porém também registra momentos de forte indignação, como em Números 16, versículo 15, quando se irou diante da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Isso nos ensina que a mansidão não é a ausência de emoção, mas domínio e entrega das emoções ao Espírito Santo. A mansidão não é ausência de emoção, mas domínio e entrega das emoções ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo confirma isso ao dizer: irai-vos e não pequeis. Está escrito em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. A emoção pode surgir, mas a reação é decisão. Permitir que a ira permaneça é abrir porta ao inimigo, como está em Efésios, capítulo de número 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. As emoções revelam o que sentimos, mas as decisões revelam quem governa, nós mesmos ou o Espírito Santo. Portanto, se até Moisés, homem tão manso, enfrentou a ira, a sua própria ira, se até Moisés, homem tão manso, enfrentou sua própria ira, como nós podemos ignorar a necessidade de administrar nossas emoções diante de Deus? Vejamos que a ira que escandaliza. Nos tempos dos pais da igreja, o cristão Heráclio de Alexandria, discípulo de mestres piedosos, era conhecido por sua inteligência, mas tinha um problema sério: não dominava sua ira. Certa vez, durante uma discussão pública sobre questões doutrinárias, Heracílio perdeu o controle, gritou, acusou falsamente outros irmãos e provocou enorme escândalo na comunidade cristã. Que ele se afastou da comunhão, endureceu o coração e terminou longe da fé. A falta de mansidão destruiu seu testemunho. Aprendemos que a ira, quando não controlada, destrói vidas, destrói casamentos, destrói amizade, destrói ministérios e até vocação. Portanto, a verdade central: se Moisés era manso, e o era mesmo, como pode ter se irado? Porque a mansidão não elimina emoções, ela governa emoções. A ira de Moisés não foi carnal, foi espiritual, foi zelo pela santidade de Deus. Mas mesmo assim, o episódio nos alerta que até os mansos precisam vigiar suas emoções constantemente. Portanto, Moisés era manso, mas não era insensível, como vimos em Números capítulo 12, versículo 3.
Mansidão não é apatia, não é fraqueza, não é passividade. O Espírito Santo produz mansidão, mas não remove a nossa humanidade. Vejamos, nós como líderes devemos entender que sensibilidade não é fraqueza, é virtude. Portanto, a igreja precisa compreender que sentimentos existem, mas não devem governar nossa fé. A sociedade tem que entender que não é ser mansidão, não é ser submisso ao pecado, mas ser guiado por Deus. Mansidão não é ser submisso ao pecado, mas ser guiados por Deus. Há momentos de indignação justa, como está registrado em Números capítulo 16, versículo 15, quando a rebelião de Corá expulsou Moisés, quando a rebelião de Corá explodiu, melhor dizendo, Moisés indignou, não por ego, mas por zelo. Ele viu o povo afrontando Deus e se entristeceu profundamente. Aprendemos que indignação contra injustiça é sinal de vida espiritual. A igreja deve se indignar contra o pecado, não contra as pessoas. Nós que somos líderes devemos sentir dor pelo desvio, não prazer em julgar. Portanto, reconhecemos que emoções não são pecado, mas podem se tornar pecado se não forem controladas. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 31, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Livrem-se da ira, cólera, amargura. Entendemos que emoções são instintivas, pecados são escolhas, raiva, inveja e orgulho revelam raízes espirituais. Eu sou assim mesmo. É negar a obra regeneradora do Espírito Santo. Agir dessa forma, dizendo eu sou assim mesmo, é negar a obra regeneradora do Espírito Santo. Portanto, em capítulo 8, versículo 13, capítulo 5, versículo 17, da carta de Paulo aos Romanos e da carta de Paulo aos Coríntios, a própria Nabal caiu por causa da própria arrogância. Primeiro livro de Samuel, versículo 25. A mansidão precisa ser alimentada pelo Espírito Santo. Sem oração, sem consagração, sem comunhão, o coração se contamina. Davi orava: livra-me da soberba. Salmos 19, versículo 13. A igreja precisa de crentes curados emocionalmente. Nós, como líderes, precisamos de equilíbrio espiritual, não apenas conhecimento. Vivendo em uma sociedade, essa sociedade precisa ver cristãos que respondem com graça e não com explosões. Portanto, vejamos que o poder da mansidão na vida de alguém. Entre os pais da igreja, nós vimos Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. É um dos maiores exemplos de mansidão. Quando foi preso e levado ao estádio para morrer queimado, lhe ofereceram liberdade caso negasse a Cristo. Policarpo respondeu com serenidade, dizendo: há 86 anos sirvo a Cristo, ele nunca me fez mal. Como posso negar meu rei? Não gritou, não se exaltou, não discutiu. Sua mansidão impactou tanto que até os soldados ficaram com vergonha da própria dureza. Policarpo glorificou a Deus, dominando a si mesmo pelo Espírito Santo. A verdadeira força espiritual não é perder o controle, é manter Cristo no controle. Vejamos, já estamos caminhando para o final. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Moisés era o homem mais manso da terra, mas também
enfrentou momentos de fortes emoções. E isso nos ensina que sentir não é pecado. Pecar é reagir sem Deus. A mansidão não elimina emoções, ela governa emoções para a glória de Deus. Neste tempo de instabilidade emocional, a igreja é chamada a viver o equilíbrio do Espírito Santo. Vejamos que, se não controlarmos nossas emoções pelo Espírito, quem ou que governará nossas reações? Portanto, quem domina a si mesmo pela mansidão conquista vitórias que nenhum inimigo pode roubar. Portanto, faça isso agora mesmo. Entregue suas emoções ao Espírito Santo. Busque mansidão diariamente. Reaja como Moisés nos momentos certos, com zelo, não com explosão. Viva um cristianismo que cura, equilibra e ilumina uma sociedade emocionalmente perdida. Que o Espírito Santo nos faça mansos, firmes, cheio de zelo pela santidade do Senhor. Amém.